São poucos os tratados sobre o riso, os tratados filosóficos, ensaios filosóficos. Há um clássico, eu não sei se ele é clássico porque realmente dá conta do recado, ou se ele é clássico porque ele acabou ficando como um quase único ensaio sobre o riso, que é o do Bergson, o famoso ensaio do Bergson, o riso. São três conferências, três textos, né? E são reunidos num livro e normalmente quando vai se falar do riso não se pode deixar de lado o Bergson, o Henri Bergson, pensador francês. Nesse ensaio, logo no começo do ensaio, ele lembra que nós rimos só de situações humanas. Ninguém ri da natureza. Se olhar uma paisagem e começa a rir da paisagem, você pode até rir dos animais, mas o Bergson diz, lembre-se que quando você ri dos animais é porque você associa a eles alguma atitude humana. Há uma outra lembrança também que me ocorre agora sobre o riso, né? Quer dizer, dele ser propriamente humano. As histórias dos meninos criados por animais, meninos lobos, meninas lobas, né? Elas dificilmente aprendem a rir. No máximo elas fazem expressões de alegria, mas o sorriso, a risada não aparece, mesmo depois de anos de aculturação. O riso é alguma coisa que tem a ver com a sociabilidade, tem a ver com o outro. Aprende-se a sorrir, aprende-se a rir. Talvez seja por isso, gente, que o narcisista tem uma dificuldade muito grande de rir, de sorrir, de dar risada, a não ser quando é por escárnio. E aí a risada é quase uma risada nervosa, como se fosse uma expressão do Coringa, né? Vocês sabem que o Coringa, ele não ri, na verdade ele foi rasgado e ficou com a boca marcada pelo riso, de modo que você nunca vai saber se ele ri ou não ri. Tem a ver, inclusive, com um personagem do Victor Hugo, o Coringa do Batman. Eu estou dizendo tudo isso, gente, principalmente essa história do Narciso, que não ri, porque nos Estados Unidos está aparecendo uma crítica estranha. A Harris, a Kamala Harris, dizem que ela ri muito, dizem que ela ri de tudo, que o sorriso dela está em todos os lugares. Inclusive a direita grava o sorriso, o riso, para querer criar uma situação de escárnio. Eu gostaria de lembrar o contraponto, né? Por que o Trump não ri? Por que o Trump não sorri? Você só vê o Trump fazendo o gesto de movimento muscular.
ele faz este movimento muscular assim, ó. Hã? Como se ele tivesse sido treinado para tentar uma sociabilidade. O Narciso não ri, né? Porque quando o Narciso olha para os outros são o espelho dele, ele se vê, ele só se vê, ele não vê o outro. Falta-lhe a alteridade. Quando ele vê alguma coisa, é ele no espelho. Então, se ele ri, ele vai estar rindo dele, mas ele próprio não tem absolutamente nenhuma graça. Então ele não ri. E este é verdadeiramente o Trump. Vejo que o Bolsonaro é outro que não ri. Quando você pega ele rindo, é o escárnio. Ele está rindo da desgraça de alguém. Veja que tem uma cena dele rindo, né? Eu vou ver você na papuda, para o Lula, quando o Lula foi preso. Por isso que as pessoas agora, quando olham para o Bolsonaro, dizem, olha a papuda, hein? Né? Ou você ri de escárnio, o que não é o riso, ou você não ri, o que é simplesmente o fato de que você só encontra você mesmo. É uma realidade da direita, né? É claro que riso não indica felicidade, riso não indica alegria, mas uma boa parte do riso e do sorriso tem a ver com alegria e com felicidade. E é significativo que Trump não possa rir. E é significativo que Bolsonaro só possa rir do escárnio. Ou só possa rir como escárnio. É significativo porque é exatamente a condição não humana. O humano ri. Mas se você olha e vê só você, ou se você olha e vê objetos que você manipula, não há por que rir. Não há por que sorrir. Kamala é uma mulher bonita, eu acho ela muito bonita, e eu acho ela mais bonita ainda sorrindo. Agora, sinceramente, Bolsonaro e Trump são feios. E quando eles tentam rir, ou rir de escárnio, eles ficam horrorosos. Agora, pensa comigo. Não é estranho uma vida onde você tenha que rir apenas pela musculatura, sem que exista qualquer sentimento, sem que exista qualquer alegria? Não é estranho que você tenha que rir e gargalhar só quando há desgraça alheia? Não é uma profunda revelação de algo chamado ressentimento? Uma profunda tristeza, um profundo fracasso? É interessante, né? É interessante notar isso. Porque Trump é um fracasso, né? Ele é um herdeiro que não administra, só gasta, só perde, só nega. E Bolsonaro é evidentemente um fracassado, foi expulso do exército, teve que voltar para casa como expulso. Não há mesmo o que rir, né? Eles representam o ressentido. Não à toa, quando você encontra alguém querendo votar neles, a não ser quando é uma pessoa completamente
né, meio desinformada, mas repara que quando a pessoa quer votar neles porque gosta deles, quando ela se identifica com o Trump ou com o Bolsonaro, reparem que há um profundo fracasso na vida delas. Eu não estou dizendo das que mudam. E aquele cara que vota no Trump, no Bolsonaro, depois uma hora ele vê argumentos e ele vê que ele está errado. Mas vê aquele que não muda, aquele que se identifica, ele não pode mudar porque ele se identifica. Reparem como há um fracasso nele. Há um motivo para ele rir só de escárnio ou não rir. Há uma identificação ali que é o fracasso e daí o ressentimento. E não raro, gente, é o fracasso sexual. É o fracasso com a relação erótica. Não raro, gente. Não é difícil dizer isso. É bem visível. Você fala, pô, mas o cara tem uma quantidade de votos bem grande, mas a quantidade de fracassados também é grande. Principalmente quando nós estamos há 50 anos de neoliberalismo, que ampliou o número de pessoas que acreditaram que podiam ser empresários de si mesmos e se tornaram, na verdade, fracassados. Então se amplia o número de pessoas fracassadas em 50 anos de neoliberalismo, onde você massacra as pessoas dizendo que elas têm que ser empresários de si mesmos e não podem mais ser trabalhadores. Quando você diz para as pessoas que elas não podem mais, você vê o programa aí, os programas de televisão sobre negros, né? Só é vitorioso o negro que não tem mais carteira de trabalho, que virou empresário. O negro operário não é vitorioso. Mesmo que ele tenha um bom salário em casa, ele não é. Então você veja que o quanto o sujeito que pode ser feliz não é, porque a mídia chega para ele e fala assim, você tem um salário, a tua vida tá boa, mas você é operário, você é trabalhador braçal. Não adianta, bicho, você teria que ter sido empresário. Você não é. Então, veja que estão fazendo a mesma coisa com a mulher. Estão fazendo a mesma coisa com todas as minorias. Estão trazendo as minorias para o pensamento neoliberal e depois impondo a elas o resultado desse pensamento, que é o fracasso pessoal. Gente. Sim. O cara chega pro cara e fala assim, funcionário público. Como se ele tivesse tido sucesso como funcionário por si mesmo. Ele não teve. Ele é fracassado, ele é ressentido. Então é verdade, gente, que a maioria das pessoas que defende aí, né, o fim do funcionalismo público, o fim do emprego público, são as pessoas que vivem disso, muitos deputados, inclusive. O próprio Bolsonaro. E o Trump, você pensa que ele é empresário? As empresas dele, quase todas elas, pegam subsídios do Estado. E ele mesmo é um sonegador. Aliás, o Bolsonaro não só era sonegador, como ele dizia que tinha que sonegar, né? Lembra? As propagandas dele. Depois o cara vira presidente, porra. O cara responsável por arrecadar é o cara que diz que tem que sonegar. Esse cara é um fracassado. Ele não pode rir. Ele não pode sorrir. Então, quando ele vê o sorriso da Kamala, ele realmente fica desesperado. Ali está tudo aquilo que ele não entende, que ele não pode entender, que é a esperança, a alegria, a saber que tem problemas, mas estar alegre porque há esperança. Ter esperança é acreditar em si mesmo, acreditar que você pode coletivamente construir as coisas. Isso deixa pessoas como Trump, Bolsonaro e seus correligionários profundamente chocados.
Reparem como quando você vê um cara de direita conservador rindo, ele não está rindo, ele está rindo de alguém. Pode reparar. Pensa nisso. Olha, gente, antes de terminar, eu queria pedir para vocês a contribuição para o Pix, para o nosso canal, para a gente poder trabalhar. Porque vocês devem estar sabendo, né, que Google, YouTube, essas coisas, só sugam. Só sugam. O que a gente consegue trabalhar, ter tempo para trabalhar, para vocês, para a esquerda reflexiva, é quando vem a contribuição de vocês. Não deixem de fazer se vocês quiserem que o canal continue. É sério, gente. Daqui a pouco a gente volta.